Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais uma edição da TV Coxanautas. Hoje a gente está aqui depois de algumas semanas aí meio parado. Agora o futebol no mundo dá indícios que vai começar a voltar aos pouquinhos aí os campeonatos. Então eu estou aqui com o Ricardo e com o Rogério, mais uma vez de forma virtual, né? Cada um nas suas casas. E hoje a gente quer falar com vocês um pouquinho aí, um programa curto, eu acho que vai ser. Vamos ver se eu consigo fazer um programa curto com o Ricardo e com o Rogério, mas a ideia, a ideia é falar um pouquinho desse retorno do futebol, né? O que está sendo especulado, o que está sendo planejado. O Curitiba foi o primeiro clube a voltar a treinar, né? Então eu acho que isso já pode dar uma vantagem para a gente aí no retorno. Então, o que vocês acham aí, vocês dois? Vamos conversar um pouquinho do Coxa, que dá saudade, né, de falar do Coxa. A gente fica aí, ali, sem futebol. Eu fico imaginando vocês dois aí, que são muito mais ligados ainda no futebol mundial do que eu. Como é que vocês ficam aí os domingos aí? Cara, sabe que eu já estou sentindo falta mesmo. Até então eu estava levando uma boa, só que o futebol realmente ele faz falta. Como já dizem, né? O futebol é a coisa mais importante das menos importantes, né? Então, assim, realmente já está começando a fazer falta. E o Rogério percebeu uma coisa, cara. O Marcelo falou: vamos ver se eu consigo fazer um programa rápido com o Rogério e com o Ricardo, sinal de que a gente está falando demais. Né, Não, colocou a responsabilidade inteira nas nossas e o costas. Inteira nossa. olhando. A gente teve, né? A gente vai conversar sobre isso nesse programa rapidinho. Curitiba voltou a treinar presencialmente. Na minha opinião, e essa é apenas a minha opinião, eu acho prematuro ainda o retorno do futebol. Acho prematuro o Curitiba voltar, porque até como eu falei com vocês no nosso grupo, a questão não é só o retorno aos treinamentos, né? O retorno do futebol ele vai ensejar em várias coisas, como, por exemplo, viagens dos jogadores. Tudo bem que as precauções serão tomadas, mas, assim, o cara vai viajar para uma cidade do interior do Paraná, por exemplo. Vão de ônibus do clube, ótimo. Mas e os hotéis que vão ficar? Então, tem tudo isso, eu acho ainda meio prematuro. Eu talvez prorrogasse um pouco mais se eu tivesse esse poder de decisão. É óbvio que, sob o ponto de vista financeiro, ficar né, prorrogando isso vai atrapalhar em muito o orçamento dos clubes. Isso é óbvio. Assim como está atrapalhando o orçamento de qualquer cidadão hoje em dia brasileiro e também do mundo. Né? Então, acho que o futebol ainda poderia esperar mais um pouco. É a minha opinião. Não sei se vai retornar já, não sei a data. Falam dia 16 de junho, o Rogério vai até trazer alguma coisa sobre isso. Mas eu, sinceramente, apesar de querer muito e sentir muita falta do futebol, eu acho meio prematuro isso. Mas não sei o que vocês acham. Se fosse só em Curitiba, né, aqui relativamente a gente ainda está numa situação controlada, né? Mas no interior tem cidades que estão bem mais complicado que aqui, né? Na proporção de casos por população. Então, esse problema da viagem é complicado mesmo. Não, e é isso, o jogador ele não vai pegar o ônibus, vai direto para o campo, joga e volta embora. Não, ele vai ficar num hotel, ele vai ter contato com outras pessoas, ele vai ter contato com objetos. Enfim, eu acho realmente muito prematuro. A ideia, na verdade, é reduzir isso, né, Ricardo? Por exemplo, os jogadores já treinaram durante a semana. O Coritiba ele segue um protocolo de que na semana passada mesmo foi entregue um kit para os jogadores, eles se trocam em casa, os vestiários do CT não estão sendo usados, apenas o campo. Então o que acontece? O jogador ele chega no seu carro já vestido, termina o treino, treinos individuais, ele pega, vai embora, não toma banho, não troca de roupa ali, ele não faz nada. Isso ele só vai fazer em casa. Uma realidade triste, né? É uma coisa que ninguém nunca imaginava. Pô, a gente que comenta o dia a dia do Coritiba, quando que a gente podia imaginar há poucos meses atrás que a gente estaria fazendo um programa remoto desse jeito, cada um na sua casa, a gente comentando esse tipo de coisa, é uma coisa até maluca. Mas essa é a realidade, infelizmente. E eu acho que a volta do futebol
mesmo que ainda dividindo muitas opiniões, também é uma realidade. Eu tive em contato com o pessoal da federação, eles me passaram que a intenção era retornar ao campeonato no dia 16, tá? Isso foi falado para mim na segunda-feira. Eu conversei hoje com a mesma pessoa e ela acredita que esse retorno não vai ser no dia 16, não por vontade da federação. A federação tem alguns compromissos e até mesmo olhando os lados dos clubes, não quer postergar isso, quer fazer o quanto antes. A ideia do Hélio Cury, por exemplo, é usar o Campeonato Paranaense como um laboratório para o Brasil inteiro. Ele quer que mostre que é possível voltar. Eu acredito que também muito por interesse comercial, né? Tem aí os patrocinadores do campeonato, então eu acredito que também conta muito esse lado. Mas a pessoa que tinha me passado que a provável data do retorno do campeonato seria dia 16, já vai ser um pouquinho mais para frente. Parece que tanto pela secretaria, a palavra final de quando vai ser liberado vai ser da secretaria. E eles não olharam esse retorno prematuro com bons olhos. E também tem a questão dos clubes. Alguns clubes aí, como o Rio Branco de Paranaguá, o próprio Londrina, eles são completamente contra o retorno do campeonato. Então, enquanto não chegar todo mundo num acordo, o campeonato também não volta. Eu penso o seguinte, sabe? Nós temos realidades no Brasil diferentes hoje de contágio, né? Então, assim, falando em campeonato regional, o índice no Paraná de contágio, principalmente na cidade de Curitiba, é relativamente baixo, realmente. Isso não significa que a gente possa aliviar a nossa forma de se precaver da contaminação. Mas é um número baixo que talvez, na visão dos dirigentes, permitam, nesse momento, um retorno das atividades futebolísticas. Porém, por outro lado, Rio, São Paulo, o próprio Nordeste, o norte do Brasil, principalmente Pará, Amazonas, a gente vê um índice de contaminação muito grande. Então, assim, é bem provável que os campeonatos regionais por essas regiões, por esses estados, eles demorem mais tempo para voltar. E se a gente está falando em campeonato regional, o que dirá então do Campeonato Brasileiro? É impossível você começar um Campeonato Brasileiro nesse momento. E até mesmo daqui 1 ou 2 meses. Eu não sei se não seria o momento, eu estou falando pelo ponto de vista talvez social e não pelo ponto de vista financeiro, se fosse o momento de não se jogar um Campeonato Brasileiro esse ano, por exemplo. Porque a situação é muito difícil, realmente. Como eu disse, se a gente aqui no Paraná tem um índice baixo, no Rio de Janeiro o índice é alto. E está numa crescente, né? E se as atividades foram sendo liberadas, as pessoas vão achar que as coisas estão normalizando e elas vão relaxar nas suas precauções. Então, a tendência realmente é de um índice de contaminação ainda maior. Então, eu acho que o futebol, nesse momento, ele precisa realmente repensado a nível nacional. Como os clubes vão fazer para sobreviver é outra história, a gente não sabe. É preciso a ajuda de todos, jogadores, dirigentes, enfim, de todos os envolvidos. Mas talvez o retorno de um Campeonato Brasileiro, se fala em agosto, eu acho prematuro demais. A gente não sabe como vai estar o índice de contaminação nesses estados onde o índice é muito maior do que o nosso, por exemplo. Né? Ricardo, se a gente for ver, por exemplo, por países que tiveram, né, uma ascendência muito grande e depois passou e começou a cair, a gente vê que pelo menos uns 2, 3 meses ali são períodos de pico muito complicados, né? E a gente vê que a gente está numa ascendência, São Paulo, Rio, Pará, né? Estão numa ascendência. Então, você falou de agosto brasileiro, eu acho assim que até lá muita coisa vai acontecer, né? De repente, até lá, a situação possa estar bem diferente do que está hoje. Só que o problema no Brasil é que, enquanto uns estão em crescente, outros estão mais estáveis. Daqui a pouco, uns começam a cair, outros começam a subir. Tipo, são muitos países dentro do Brasil, né? Então, para organizar tudo isso, talvez
Eu acho que eu tenho esperança, assim, que até agosto, setembro, só que daí vai ter que ser um campeonato brasileiro express, né? Vai ter que ser Marcelo, algo, uma fórmula, de repente um Eu acho, mata-mata, alguma coisa muito mais express aí. eu acho que o Campeonato Brasileiro acaba invadindo Pode eu ser acho que acaba também. é invadindo bem 2020. provável. Acho que não tem. Não, e isso eu acho que já é Já é certo. certo. Não termina esse ano. E que o Honório está certo em tudo que ele fala, mas infelizmente eu acho que é utópico. Acho que por interesses é, Sim, concordo. O dinheiro vai acabar pesando mais, né? exatamente. E também não tem como culpar os clubes, porque eles também têm vencimentos, os clubes já estão demitindo funcionários, a realidade é muito triste. Então, acho É, que não vai ter. Não, pode ser que isso É. seja postergado, mas acho que não fazer o campeonato é utópico, por interesse é. comercial. Uma coisa que é quase certa vai ser com portões fechados, né? Muito dificilmente vai dar tempo até o fim do ano, sei lá, de voltar uma atividade coletiva que é ter uma torcida no estádio, né? O problema, Marcelo, é assim, ó, parte dos clubes, eles contam muito com a renda da bilheteria. Isso é fato. O próprio Coritiba conta, apesar de Coritiba ter um número de sócios, segundo o clube informou, em torno de 25 mil, o clube ainda espera o retorno da bilheteria, assim como vários outros clubes. Né? A É, bilheteria, por exemplo, de um jogo do Flamengo, de um jogo do Palmeiras, os valores são altíssimos. Então, é óbvio que o retorno do futebol vai trazer, de qualquer forma, um prejuízo? Vai porque os jogos Primeiro que são jogos sem emoção nenhuma. A gente pode ver naquele Atletiba que o perde Curitiba a ganhou graça. 4-0, um estádio vazio, sem graça nenhuma. Né? Mas, assim, o que eu penso também é o seguinte, depende muito do ser humano, sabe? Do comportamento do ser humano nesse momento. A gente observa aí, eu sempre estou lendo, né, os jornais e tudo, você vê aqui em Curitiba, na região metropolitana, as pessoas fazendo festas clandestinas. Sim, Cara, sabe? Então, assim, enquanto a gente tem pessoas que se cuidam, que não saem de casa, que tomam todas as precauções, a gente tem outras que não estão nem aí. E essas é, pessoas que não estão nem aí, elas prejudicam as que estão. e não só isso, né? Tem esses casos intencionais, mas o Brasil eu acho que é um país único aí, dos que passaram por essa situação, porque você pega o pessoal mais da periferia, as condições até de moradia são totalmente diferentes, né? Como é que você vai fazer um isolamento eficaz numa periferia ali com 10 pessoas na mesma casa, sabe? Então, tem esses intencionais que você falou, que é o pessoal que não está nem aí e tá botando a cara para bater, não se preocupa com os outros, e tem os casos sociais ali que não tem muito o que fazer, né? Não E é, aí, exato. e são as pessoas que mais precisam trabalhar para ganhar o seu salário e poder sobreviver, né? Mês a mês ali. Então é Mas uma aí briga. é complicado. Mas aí, Marcelo, as pessoas não têm opção. Essas pessoas que moram na Sim, periferia, sim, com certeza. elas moram, às vezes, 10, 12 pessoas numa casa pequena. Então, elas não têm realmente opção. Agora, essas pessoas que promovem festas, que vão em festas, pô, elas no mínimo, têm uma condição social e financeira Sim, melhor. Então, somos é. grandes culpados sobre, né, esse. Mas, enfim, eu acho que a minha opinião é que é Voltando prematuro, ao futebol. né? E estamos aí. E tem uma notícia nova hoje. Vamos sair da Covid agora. Tem uma renovação, ou 3 renovações, na verdade. Até Duas estão encaminhadas, né? E uma está quase certa. mas, Paulo, segundo a matéria da Globoesporte.com, o Pastana já disse que Rafael Lima, o zagueiro, Giovanni Augusto Meia e o zagueiro Henrique Vermouth fecharam até o final do ano. Eu não vi essa entrevista do Pastana ainda, não cheguei a ler. E Mas aí, ontem à noite o que me passaram foi exatamente a questão do Rafael Lima e do Giovanni Augusto. O Rafael Lima eu me surpreendi, Honório. Eu estava achando que o clube. Até porque esse mesmo Coritiba, com esses mesmos dirigentes, em determinado momento,
eles já tentaram rescindir o contrato com o Exatamente. Rafael Lima. E agora, no final do contrato, o jogador com uma idade mais avançada chega na hora e eles querem renovar. Rogério, você sabe que essa renovação do Rafael Lima, eu até fiz um comentário no Twitter sobre isso. Nada contra a pessoa do Rafael Lima e a importância dele como pessoa no elenco do jogador. Com certeza. Não discuto isso, tá? Mas essa maneira do Coritiba fazer futebol é a maneira do século passado, cara. Você pega um jogador veterano, um jogador que, como você disse, a própria diretoria atual tentou já rescindir o contrato dele e não teve sucesso. Aí o cara tem o contrato vencendo em maio, pelo que a gente sabe, não é um salário baixo. E aí o que a diretoria faz? Talvez como forma de premiar a conduta do jogador, dá um contrato até o final do ano. E aí a gente vê o porquê que o Coritiba patina e não sai do lugar. Enquanto isso, a gente vê o rival pegando um zagueiro jovem de graça do Santos, o ano passado, e vendendo ele hoje para o futebol francês por 50 milhões de reais. Então, assim, são coisas que a gente não entende. Seria muito legal o diretor de futebol, o próprio presidente, vir a público explicar uma renovação como a do Rafael Lima. Não vem, né? A gente já está acostumado de pedir explicações de coisas inexplicáveis. Na verdade, o que ele vai dizer? Que é um jogador importante para o elenco, que é um dos líderes do elenco. Pô, mas qual o resultado que esse cara traz dentro de campo? É um jogador que, para uma Série A, não tem condições, com todo respeito ao Rafael Lima, né? E aí o Giovanni Augusto, eu diria para você que é a mesma situação do Rafael Lima, com a diferença que eu acredito um pouco no Giovanni Augusto, que tem talento, é um meia que joga um bom futebol, apesar de vir em baixa os últimos anos. Então, assim, esse tipo de renovação com dois jogadores veteranos e que não tem muita coisa para mostrar, porque é diferente você renovar com um veterano que tem a bola no corpo. Eu vou dar um exemplo. Lá atrás, o Figueirense, quando contratou o Edmundo, muita gente criticou. O Edmundo arrebentou no Campeonato Brasileiro jogando pelo Figueirense. Não precisa ir longe, Honório. O próprio Rafinha. O Rafinha é um jogador veterano e rende. É outra situação. Então, assim, não dá para entender esse tipo de renovação. O Giovanni Augusto, como eu falei, tudo bem, é um meia, não tem muita opção no mercado. O cara até jogou pouco pelo Coritiba, 4 jogos só. A gente ainda tem que ver o que ele tem para mostrar. Agora, do Rafael Lima não tem explicação. Você tem vários zagueiros no elenco. Você tem o Caetano, que pode ser aproveitado, que é jovem. Você tem o Nathan Ribeiro, que vai voltar de contusão. Tem o Sabino, tem o Rodolfo Filemon. Então, não há justificativa alguma para essa renovação do Rafael Lima. Tem o próprio Henrique Vermouth, né, que também parece que está estendendo o contrato. Só voltando aí a esses dois jogadores, o Rafael Lima eu também não consigo entender. Mas eu sei que houve uma conversa, até onde eu sabia, ainda não havia sido batido o martelo, mas de que as conversas estavam bem encaminhadas, porém ele teria um reajuste salarial. Ele não receberia nem perto, foi essa a palavra que foi usada, ele não vai receber nem perto do que ele está recebendo. Uhum. Então ele vai se readequar à política do Coritiba já nesse momento pós-pandemia, que é o que o clube imagina. Então, diz que foi feita uma proposta para ele de acordo com a realidade do Coxa depois de todo esse período. Então, não sei te dizer valores, mas ele não tinha um salário pequeno, não. Tudo bem. Por mais pequeno que seja o salário novo dele, você dobra ele por 2 aí, por conta dos encargos trabalhistas, né? Registro em carteira e tudo mais. Mesmo assim, eu acho ainda um valor que o clube está desperdiçando, na verdade. Não, com certeza. A expectativa minha, até, a gente não sabe, como a gente estava falando agora há pouco, como que vai ser, se vai acontecer o Campeonato Brasileiro. Eu tinha uma expectativa muito grande, quem o Coritiba traria, como seria a formação do time para o Campeonato Brasileiro, quais jogadores chegariam.
a nossa realidade vai ser muito diferente. O clube teve um enorme prejuízo financeiro com essa pandemia, isso é fato, né? O Coritiba era para, por exemplo, domingo passado está jogando com o Corinthians lá na Arena Corinthians. Então, assim, a gente não sabe o que vem pela frente. Quem vem, qual o nível do jogador que virá, qual o nível do jogador físico que virá. Em que condição, né? Qual o nível físico, aliás, desculpe, do jogador que virá. Mas isso, todos os clubes vão ter essa dificuldade financeira, né? Isso, não é só a gente, é uma né? coisa que afeta a maioria dos clubes. Sim, vai afetar todo mundo, Marcelo, mas a partir do momento que a gente chega de uma Série B, tá, com um elenco abaixo um pouco do que exige uma Série A, a nossa dificuldade vai ser muito maior. O próprio Barroca disse numa entrevista que o início do Campeonato Brasileiro para o Coritiba é muito duro, né? Nós vamos ter Internacional, Bragantino, Flamengo, Corinthians e Bahia, de 4 times ali que jogam competições internacionais. E a tabela se mantiver, né? Não, a tabela provavelmente eles não vão alterar. Não tem por que mudar. Tendo o campeonato, Sim. a fórmula vai ser a mesma. Bom, se você quer saber a serventia e a utilidade do Rafael Lima no elenco e para o Campeonato Brasileiro, imagine ele marcando hoje o Bruno Henrique ou o Dudu do Palmeiras. Não tem como. Não tem condição. Não consegue, cara. O próprio Rony, né, que está no Palmeiras, não tem condições. Então, exemplos aí que está o problema. É esse o nível de jogadores que o Coritiba vai enfrentar. Então a mentalidade tem que ser para isso. Eu já acho o Rodolfo, que veio do Flamengo, um jogador extremamente lento para a competição. Ele já não ficou no Flamengo exatamente por conta disso. E aí o Rafael Lima é ainda mais lento do que ele. É complicado. O nível de exigência do Flamengo outro hoje, né? Tá muito além do que o Coritiba pode oferecer. Até acho o Rodolfo foi um bom reforço, acho que um zagueiro experiente que pode ajudar. Mas o do Rafael Lima, gente, sinceramente, eu não consigo entender. Mas, Marcelo, o teu programa rápido, acho que já até... Já era. Eu já estava prevendo. Não, mas foi bom. É que eu estava com saudade de vocês, saudade de bater papo com vocês. A gente sente falta bastante. Aí que vem, né? Exatamente. Pois é, então só para encerrar, a data de contrato deles se encerrava agora no dia 31 de maio e os 3 jogadores, eles conversam, eu não tenho ainda a informação que o Ricardo está passando que o Pastana já confirmou os 3, mas a data que vinha sendo conversada com os 3 é 31 de dezembro, também sem saber se tem alguma cláusula que se o campeonato continuar em janeiro, como que vai ser. Acho que alguma coisa assim. Só sobre o Giovanni Augusto, ele tinha uma cláusula no contrato dele que a partir do momento que ele fizesse o primeiro jogo, ele tinha que disputar 70% das partidas. Ele foi prejudicado também, como todo mundo, e ele só, desde o primeiro jogo, foram 4 jogos, e ele atuou nos 4. Então é pensando nisso que a diretoria buscou renovar com o atleta. Eu acho um atleta de qualidade, acho que pode agregar no elenco, acho que tem nível técnico para agregar para o Coritiba. Diferente hoje do Rafael Lima, que já perdeu muito da sua velocidade. Hoje, para um zagueiro sem velocidade, com o nível dos atacantes que ele vai enfrentar, acho que fica devendo bastante. Acho que é isso, né, pessoal? Isso aí. Agora a gente... Nos próximos dias aí a gente já tem alguns programas agendados, vamos trazer alguns convidados, vou começar a se mexer aí para esse retorno, né, provável do futebol aí do Coritiba, né, que tá dando saudade em todo mundo. Só vou dar uma aguçada no pessoal aí. O próximo programa que a gente vai gravar no sábado, o convidado é um cara muito especial para mim e para quem acompanhou o Coritiba no final da década de 80. Então vem uma surpresa boa por aí, aguardem que vai ser bem bacana. Vamos ver se o pessoal descobre quem é e deixa aí embaixo nos comentários. Vamos dar uma olhada aí. Isso, exatamente. Posso dar uma dica, não? Pode. Fala. Eu vou dar uma dica. Ele não jogou pelo Coritiba. Ele jogou por outro time do futebol paranaense, mas trabalhou no Coritiba. Então fica a dica aí para quem está assistindo a gente. Isso aí? É isso aí. Então fechou, gente. Bom. Valeu.
Grande abraço a todos, até mais. Valeu.